queridos, graça e paz, meu nome é Pedro Henrique e mais uma vez no vídeo de hoje eu quero estar te abençoando com uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Dessa vez nas nossas mensagens de quinta-feira, mensagens mais curtas, mais objetivas, de estudo bíblico, porém mensagens da mesma forma tão profundas quanto as de domingo. O tema que Deus colocou no meu coração para que fosse trabalhado hoje no nosso meio é sobre cuidado com os abismos que você entra. Eles podem te prejudicar muito, a curto, a médio e a longo prazo. É engraçado que a Bíblia, ela é tão antagônica ao pensamento humano, por mais que a Bíblia seja, muitos falam, e com razão, é o manual do ser humano. Se, por exemplo, quando você compra uma geladeira, ela vem com manual. Se você compra um eletrodoméstico, ela vem com manual. O ser humano também tem um manual, e é a palavra. Ela mostra como o ser humano pensa e como, na realidade, ele deve pensar. A Bíblia também é assim, por vezes antagônica à nossa realidade, mas nos ensina a viver uma realidade concisa, consoante com aquilo que o Deus espera de nós, com aquilo que o reino dos céus é. E se há uma coisa que difere do nosso pensamento normalmente, sem a palavra, é que o ser humano ele adora resultados a curto prazo. É impressionante. Ainda mais nos dias de hoje, nós vivemos uma sociedade extremamente imediatista. E nós tomamos decisões precipitadas com base em emoções mais precipitadas ainda, ou seja, emoções passageiras. Nós tomamos muitas decisões ao nosso dia por impulso do que por razão e espiritualidade. E se nós buscássemos todos os dias nos alinhar com aquilo que a palavra já diz, com os princípios que estão dando certo há mais de 2000 anos, nós estaríamos muito bem. Nós estaríamos vivendo uma vida de excelência aqui na Terra, servindo a Deus, cumprindo o nosso propósito e ainda teríamos a salvação eterna. O problema é que muitos vão ter a salvação, mas vão viver o inferno nessa terra, porque elas não conseguem pegar aquilo que está na palavra e praticar. Aliás, não é que não conseguem, porque a palavra serve para todos, eu acredito nisso. A palavra de Deus serve para todo tipo de pessoa. A única coisa que difere é, alguns pelo vazio, alguns pelo buraco que muitas vezes se enfiaram, vão ter muito mais dificuldade de sair do que outros. Mas é possível para todos, porque Jesus Cristo venceu e ressuscitou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então acompanhe comigo a leitura. Hoje nós vamos estar lendo um salmo, o Salmo 42, um salmo que eu já preguei muitas vezes aqui no canal, e eu já quero começar pedindo perdão para vocês. Porque tá vendo como é que as séries de estudo bíblico, eu entendo como é que Deus é perfeito? Porque elas agregam tanto para quem está ensinando, tanto para quem vai aprender. Porque eu cometi um erro várias vezes quando eu fui ler esse salmo, que é não olhar, é um erro bobo, é não olhar o título do salmo. Porque se eu fosse ler o título do salmo, já estava aqui, um poema dos Caroítas. E muitas vezes eu li esse salmo e dei a entender que era o rei Davi escrevendo esse salmo, mas na realidade não era. Os filhos dos Caroítas, na realidade, poderiam ser, historicamente falando, levitas. E o salmo, eu vou te explicar o contexto desse salmo. Esse salmo ele é escrito num contexto onde Israel provavelmente está enfrentando um exílio, algum tipo de exílio, seja o babilônico ou o que quer que seja. Israel estava reclusa, estava fora do seu território. E por isso, o salmista aqui, ele vai explicar um profundo sentimento de tristeza, de saudade de voltar para Israel e poder adorar livremente o nosso Deus. Porém, ele vai também demonstrar uma profunda resiliência, uma profunda vontade, uma profunda confiança no Deus Altíssimo, de que mesmo consoante essas dificuldades, elas vão passar. E Israel irá prevalecer segundo a vontade do nosso Deus. Então, vamos ler esse salmo e vamos analisá-lo ele de uma forma bem rápida, sucinta, mas também trazendo um nível de profundidade que eu mesmo nunca tinha percebido antes de começar a estudá-lo profundamente. Vamos lá. Se você quiser abrir a sua Bíblia, como eu já disse, e acompanhar comigo, a minha tradução é NVI, a nova versão internacional. Porém, se você quiser somente acompanhar aqui nas legendas, vai estar aqui também, eu vou estar deixando as legendas aqui com os versos bíblicos, ok? Então vamos lá. Salmo 42. Para o mestre de música, um poema dos Caroítas. E ele começa assim: como a corça anseia por águas correntes,
A minha alma anseia por ti, ó Deus. Ou seja, que o salmista ele já começa declarando para Deus: Deus, como a corça precisa da água, como a corça anseia por águas correntes, a mesma sede é a minha pela tua presença. Ou seja, o salmista ele demonstra aqui uma vontade profunda, um desejo profundo de ser preenchido por Deus, de poder estar e habitar na presença do nosso Deus. No último domingo, Deus me utilizou como seu instrumento para pregar sobre a casa limpa, sobre ser uma casa limpa para que o Espírito Santo possa habitar, para que Jesus Cristo possa habitar em você. Você é templo do Espírito Santo e você deve ser morada para Deus. Porém, Deus não habita em casa suja. E aqui o salmista ele vai declarar que ele gostaria de habitar na presença do Senhor. E como é que você habita? Estando limpo, estando preparado e principalmente tendo sede de verdade no seu coração, de que Deus possa te preencher por completo. Continuando o próximo versículo, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? E aqui o salmista se questiona, quando é que essa tribulação, essa angústia, esse problema vai passar e eu poderei estar diante da presença do nosso Deus? Sabe, o pecado ele tem esse poder de nos separar da presença de Deus. Não é Deus que se afasta de você. Você que se afasta de Deus quando você peca contra Ele. Porque pecar, como eu venho aprendendo nos estudos bíblicos, pecar significa você errar o alvo. E quando o seu alvo não é Deus, logo o seu coração já está distante de Deus. E você comete um pecado, um erro contra o nosso Deus. E você acaba se afastando, porque o pecado tem esse poder de cauterizar o ser humano. Ou seja, ele desensibiliza o ser humano de sentir a presença de Deus. Então você não pode ficar o tempo todo pecando, porque o pecado é prejuízo seu. Claro, nós vamos pecar, nós vamos errar, mas o ideal é que nós venhamos nos arrepender. E mais ideal ainda, pedir estratégias de Deus para não errar nos mesmos pecados. Porque esses pecados que nós erramos constantemente são os pecados que mais nos afastam de Deus. Por quê? Porque eles nos tiram a esperança, porque começa a vir culpa, começa a vir um vazio, começa a vir perturbação. E a perturbação é antagônica à presença de Deus. É antagônica porque a presença de Deus significa ter paz. Paz que excede todo entendimento. E não necessariamente você precisa estar numa situação boa para ter paz. Você pode estar numa situação de adversidade, como o salmista ele estava aqui, e ter paz. O problema é quando o seu coração não está em Deus. E aí não tem como você ter paz. Continuando a leitura do livro. Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Às vezes essa pergunta, pessoal, não necessariamente é uma pergunta que vem das pessoas lá fora. Essa pergunta pode vir da nossa consciência mesmo. Caramba, eu estou passando por isso tudo. Cadê Deus? Onde está o nosso Deus? O ser humano adora fazer essa pergunta quando está no meio do problema. Onde está Deus no meio do meu problema? Onde está Deus? Nós adoramos fazer essa pergunta. Deus está no lugar onde Ele sempre esteve, perto de nós. O problema é, nós estamos sensíveis para poder estar na presença dele, para poder sentir a presença dele, porque o pecado que a gente comete, ele nos afasta da presença dele. E o pecado normalmente, ele sempre vem com uma raiz de querer escondê-lo depois, de querer omitir, de querer justamente cobrir. A gente sempre tem essa tendência quando nós pecamos. O problema é que isso não nos traz cura, isso nos afasta. A recomendação que Deus nos faz é: pecou? Peque, arrependa-se e também confesse a um irmão, para que assim haja arrependimento genuíno e transformação por causa da exposição. Esse é o mandamento. O problema é, será que o nosso orgulho, a nossa vergonha, talvez o medo, mas o medo não é justificativa para você pecar e você manter uma vida de pecado. Já quero deixar isso bem claro. Porque o amor de verdade lança fora todo medo. E se você ama a Deus de verdade, então, meu amigo, eu quero te dizer isso com muito temor. E eu sei o peso que isso é por vezes, porque eu já passei por isso. Mas mais pesado do que assumir os nossos erros é viver uma vida de pecado. Então você escolhe qual a dificuldade que você quer. A dificuldade de viver um peso de pecado ou a dificuldade de assumir o seu erro e viver uma vida transformada, uma vida com leveza. Você ser uma casa de Deus, você ser uma casa limpa
onde você pode receber a presença de Deus. O que você escolhe? A escolha é sua. É aquilo, Deus ele falou essa semana claramente no meu coração. Por que que eu sou tratado como criança muitas vezes? Eu tinha esse pensamento. Caramba, eu tô cansado de ser tratado como criança. Aí Deus falou no meu coração claramente. É porque você continua agindo como criança. Você continua tendo atitudes de criança. E crianças, quando erram, elas omitem. Elas negam que erram. Você pergunta, filho, você fez isso? E ela diz normalmente, não, não fiz, mamãe. Menti. Ela mente. Uma criança, quando ela é pequenina, normalmente ninguém precisa ensinar isso para ela. A Bíblia já deixa bem claro. Nós nascemos do pecado. E ninguém precisa te ensinar a mentir. A vergonha, por si só, o medo, já é um gatilho muito forte que te leva a pecar. Mesmo no lar saudável, muitas vezes uma criança pequenina, ela vai mentir. E a gente deve ensinar o caminho. E o caminho está aqui. O caminho é a palavra de Deus. O caminho é Jesus Cristo. O caminho são suas palavras, onde os céus e terra passarão. Mas as palavras do Deus vivo jamais passarão. Então vamos continuar a leitura. Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria, de ação de graças, e em meio à multidão que festejava. Ou seja, o salmista que ele está falando já do seu exílio físico, no caso. Ele costumava ir com a multidão, cantando e oferecendo ações de graças, ou seja, glorificando em gratidão o nosso Deus, cantando cânticos de alegria e de honra ao Senhor com a multidão. Porém, ele já não pode fazer isso porque ele está enclausurado, graças ao pecado de toda Israel. Israel peca, se afasta de Deus e Deus permite o exílio, mas é por um tempo para que o coração de Israel volte ao Senhor. Porque infelizmente nós somos assim. Muitas vezes nós pecamos e entramos numa sucessão de pecado, e o salmista vai falar aqui mais à frente. Nós entramos numa sucessão de pecados, nos afastamos de Deus, fingindo que ele não existe, fingindo que a culpa, fingindo que a colheita nunca vai chegar, e nós vivemos uma vida assim, e por fim a conta chega. E nós temos que enfrentar uma situação que Deus, claro, não queria que nós passássemos, mas as nossas decisões, pela nossa liberdade de escolha, nos levaram a viver isso. Uma sucessão de erros levou a uma prisão. E uma prisão que vai levar tempo, mas fique tranquilo, há esperança para aquele que crê no Senhor. Continuando. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O que o salmista está falando aqui? É exatamente aquilo que eu acabei de te explicar. Por mais as dificuldades que você mesma possa ter provocado, Deus é aquilo, Ele vai te perdoar. Você vai colher as consequências do seu pecado. Mas fique tranquilo, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã para aquele que crê no Senhor. E para aquele que acredita e persevera na oração, persevera em Deus. Quando ele alinha as suas expectativas e o seu alvo volta a ser Deus, então você pode voltar a viver em alegria na presença de Deus. E Israel vai se libertado da mesma forma que eu quero declarar na sua vida. Se você está vivendo algum cativeiro que você causou com as suas próprias atitudes, fique tranquilo. Você vai passar pela dificuldade, você vai passar pelas aflições, mas esse cativeiro vai passar em nome de Jesus. Se você tomar a atitude do salmista, que foi voltar o seu coração para Deus, cumprir os princípios que estão coerentes com aquilo que Deus quer, e assim você será libertado. Porque quando você cumpre os princípios que estão na palavra de Deus, o seu pecado que você cometeu anos atrás, ele vai vir à tona. Mas você vai ter coragem e você vai saber que você precisa fazer aquilo que é certo. Por vezes vergonhoso, mas o que é certo. E assim você vai estar habilitado para você viver uma vida nova diante de Deus e diante dos homens. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. E a minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, desde as alturas do Hermon, desde o monte Mizar. E aqui o salmista deixa bem claro, por que nós devemos tomar cuidado com os abismos que nós entramos. Abismo chama abismo, e ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vergalhões se abateram sobre mim. Uma frase que nós pegamos e se tornou já popular. Um abismo chama um outro abismo. Isso é bíblico.
O que é entrar de abismo em abismo? Eu cometo um pecado, aí logo em seguida eu vou cometendo outro e outro e outro para sustentar aquele meu pecado inicial. Sabe o que isso lembra muito? Quem aqui nunca já ouviu falar sobre a mentira? Até um adulto que não conhece a palavra de Deus, ele fala isso para o seu filho. Cuidado com a mentira, porque a mentira tem perna curta. E isso é verdade. Toda mentira, toda omissão será um dia, mais cedo ou mais tarde, ela será vista. Ela será descoberta e você vai ter que pagar pelos seus erros. Quem aqui, quando criança, nunca mentiu para o pai e para a mãe e para manter essa mentira teve que mentir mais e mentir mais? E aquilo, depois que você se tornou adulto, se você não para com isso, você continua tendo as mesmas atitudes de quando você era criança. E por causa disso, você continua ainda mentindo e mentindo e mentindo. Mas agora, como adulto e como cristão, você sabe que isso é pecado. E você começa a viver uma prisão de culpa, como Israel está vivendo. E aí, realmente, os nossos pensamentos vêm, por que a minha alma se abate dentro de mim? Porque você está vivendo uma sucessão de pecados e pecados. Você sabe que você não precisava fazer isso, só que você fez. Então agora a solução é você voltar e colocar sua esperança no Senhor. E agora, você colocando a sua esperança no Senhor, não quer dizer que você vai esperar e vai ficar de braços cruzados. Não é isso. Você vai se converter, ou seja, vai mudar os seus caminhos, vai assumir a sua responsabilidade, vai orar, vai pedir sabedoria para proceder da maneira mais correta possível e coerente com a situação, e assim você vai fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo que você seja prejudicado. Eu li ali no Salmo, se eu não me engano, é no Salmo 15. Aquele que procede assim jamais será abalado. Quem procede assim? Aquele que dá a sua palavra e cumpre, mesmo saindo prejudicado. Isso significa falar a verdade, mesmo quando você vai sair prejudicado. E continuando para finalizar, porque nosso tempo já está um pouco adiantado, abismo chama abismo, e ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vergalhões se abateram sobre mim. Concede-me, Senhor, o seu fiel amor de dia, e de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim. Perguntam-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Muitas vezes nós nos encontramos com situações que foram referidas aqui no Salmo. Situações onde as pessoas zombam da gente e perguntam: onde está o seu Deus? Situações onde você anda vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo. Às vezes o inimigo é a sua própria consciência. Você anda sendo abatido, você anda sendo todos os dias culpado, você anda sendo abatido pela culpa, pelo ressentimento, e você não consegue voltar o seu coração para Deus, porque você está muito mais preocupado com a culpa do que com o arrependimento. Quantas vezes nós não passamos por situações onde a gente sente até mesmo, a aflição é tão grande que a gente sente os nossos ossos arderem, os nossos ossos doerem, você se sente até mais fraco realmente. Você sente um princípio de uma depressão, você anda deprimido. Então, meu irmão, é aquilo que eu estou te falando desde o início dessa mensagem. Se você anda de abismo em abismo, ponha a sua esperança em Deus. Mude os seus caminhos. Fale para Deus: Deus, concede-me o teu fiel amor de dia, porque a essência do nosso Deus é uma essência de fidelidade e amor incondicional. O ser humano é quem trama situações para si próprio e se afasta de Deus. Porém, Deus ama você. E ainda nós estamos no tempo da graça, onde nos é concedido o perdão e reconciliação de pecados através do sacrifício de Jesus Cristo. Então, se você andava antes pranteando, oprimido pelo inimigo e pelos seus erros, e você ficava todos os dias criando ciladas para si, lá está, cuidado com os abismos que você anda entrando. Se você vivia uma vida assim, agora mude a sua história, colocando a sua esperança em Deus e sendo transformado para que você possa viver uma vida livre, uma vida alegre, uma vida de paz, consoante a vontade do nosso Deus. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, que você possa ser abençoado, que a sua casa possa ser abençoada, que você possa todos os dias estudar essa palavra, porque essa palavra é vida.
é vida para aqueles que cumprem, é vida para aqueles que procuram todos os dias praticá-la. Então, pratique essa palavra, seja transformado e seja um instrumento de transformação também na vida das pessoas, porque Deus não é egoísta. Ele muda a nossa vida para que Ele possa mudar também, através da nossa vida, a vida de muitas e muitas pessoas. Escolha Deus, escolha fazer aquilo que é certo. Pare de entrar em abismos que você não precisava entrar e comece a agir todos os dias sendo adulto, reconhecendo seus erros por mais da dificuldade e vivendo uma vida conforme a vontade de Deus, uma vida de integridade diante do Deus Altíssimo. Amém? Deus abençoe. Até a próxima mensagem.